Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa atividade de preces e radiações nesta quarta-feira, 12 de maio de 2021. Estamos dando início, portanto, a esta atividade onde nós colocamos as nossas vibrações, os nossos sentimentos a favor de nossos irmãos em necessidade. Sejam muito bem-vindos. Os que desejarem magnetização da água, por gentileza, já preparem para que no final possamos pedir aos benfeitores a sua magnetização. Estamos na hora, vamos dar início com a nossa prece inicial. Convido-vos para nos acompanhar. Ao elevar o nosso pensamento e te buscar em nossos corações, querido Mestre, pedimos o teu amparo, as tuas bênçãos, a tua assistência, através dos benfeitores que possam estar conosco neste instante, os mentores de nossa casa espírita, os nossos espíritos protetores, para que nesta união, onde cada um de nós, onde estivermos, estaremos sendo assistidos por esses amigos espirituais. Graças te damos por este momento e agradecemos também ao Pai por ter conduzido-nos até este instante. Assim, em nome do Mestre, damos início à atividade de preces e radiações desta semana. Assim seja. Vamos à leitura do item 13, que fala sobre a beneficência e que está também no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. E diz esse item 13, chamo-me caridade. Sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta a que deveis todos visar. Dei esta manhã o meu giro habitual e com o coração amargurado venho dizer-vos, ó meus amigos, que de misérias, que de lágrimas, quanto tendes de fazer para secá-las todas. Em vão procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido, coragem. Há corações bons que velam por vós. Não sereis abandonadas. Paciência. Deus lá está. Sois deles amado. Ou amadas. Sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e volviam para o meu lado os olhos arregalados de espanto. E eu lhes lia no semblante que seus corpos, tiranos do espírito, tinham fome, e que, se é certo que minhas palavras lhes serenavam um pouco os corações, não lhes reconfortavam os estômagos. Repetia-lhes, coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, ainda muito moça, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a pedir-me que protegesse aquele entezinho que só encontrava num seio estéril insuficiente alimentação. Alhures, vi meus amigos pobres, velhos sem trabalho e, em consequência, sem abrigo, presas de todos os sofrimentos da penúria e envergonhados de sua miséria, sem ousarem, eles que nunca mendigaram, implorar a piedade dos transeuntes. Com o coração túmido de compaixão, eu, que nada tenho, me fiz mendiga para eles e vou por toda parte a estimular a beneficência e inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso é que aqui venho, meus amigos, e vos digo,
Há por aí desgraçados em cujas choupanas falta o pão. Os fogões se acham sem lume e os leitos sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas, sou a caridade, e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Mas, se peço, também dou e dou muito. Convido-vos para um grande banquete e forneço a árvore onde todos vos saciareis. Vede quanto é bela, como está carregada de flores e de frutos? Ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa magnificente árvore que se chama beneficência. No lugar dos ramos que lhe tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes e levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo, porquanto a beneficência é inexaurível. Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os que se arrolam sob a minha bandeira. Nada temais. Eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque eu sou a caridade. Assinado Caritas, martirizado em Roma. Sua mensagem foi dada em Lyon, 1861. Aí está um grande incentivo a nós outros nos aplicarmos na caridade. Como esse trabalho que realizamos todas as quartas-feiras é um ato de doação. Aqui estamos fazendo uma caridade. Estamos fornecendo o que há de melhor em nós, os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores vibrações, para oferecer às criaturas, que nem sabemos quem são, mas certamente os benfeitores saberão a quem destinar as nossas vibrações de hoje. Vamos à nossa prece, portanto, sem mais delongas. Nesta hora, querido Mestre, em que aqui, junto a esses corações afetuosos, viemos te buscar, principalmente nas palavras da nossa irmã Caritas, a fim de que os nossos corações se eterneçam e que possamos sensibilizar as nossas mentes com relação às coisas que nos acontecem, os fatos que todos os dias desfilam em nossa frente. Pedimos aqui para que esses amigos espirituais que estão junto de nós recolham as nossas vibrações para atender os nossos irmãos que clamam pela recuperação da sua saúde física. São os enfermos de toda ordem, não só do corpo, mas também há aqueles que estão enfermos na sua alma, na sua mente, embora mantendo um corpo aparentemente saudável. Quero te dizer, Mestre, que nestas horas em que as doenças, as enfermidades se fazem companheiras nossas, são motivos para reflexões. É o convite de Deus para as mudanças. E se naturalmente hoje colhemos os frutos da nossa sementeira, ou os efeitos de nossas ações passadas, não nos cabe de forma alguma pedir que seja tirada esta oportunidade de nós. Pelo contrário, que saibamos acolhê-las amorosamente e pedir, sim, aos benfeitores que nos tragam coragem, estímulo, e que possamos vencer essa quadra de uma forma tranquila, resignadamente, trabalhando pela nossa melhora, tanto a recuperação física quanto a nossa melhora espiritual. Quero também te pedir pelas criaturas que desencarnaram, principalmente essas que desencarnaram há pouco. Elas estão sendo recebidas no mundo dos espíritos. Deixam os seus lares terrenos para ir ao encontro dos seus amores no lar espiritual. Lá talvez eles estejam
expectantes, aguardando com alegria, com felicidade o retorno daquele familiar que, em um momento, em um fragmento do infinito, teve materializado entre nós. Agora, liberto de seus corpos, porque imprestáveis estavam, reúnem-se aos seus amados e aos seus amores para a confraternização. Abençoe-os, Pai. Receba-os em teu regaço, querido Mestre. São almas dadivosas, são almas que se esforçaram. Algumas acertaram, outras nem tanto, mas não importa, elas cumpriram com a sua tarefa aqui junto de nós. E o que importa é que elas levem de nós as nossas melhores vibrações, os nossos melhores sentimentos, a fim de que nestes sentimentos elas possam fazer essa viagem de retorno, com tranquilidade, buscando a harmonia que seja-lhe possível experimentar nesse instante. Também peço a Ti, Mestre, pelos nossos irmãos que estão passando por dolorosas provações, visitados pelas depressões, profundas depressões. Hoje é a grande preocupação desta humanidade. Esses corações estão amargurados, suas almas estão entristecidas, Mestre. Elas perderam a vontade de viver. Venho te dizer, querido Mestre, que alguns desses, nestas profundas depressões, têm abandonado seus corpos pelo suicídio. Essa outra miséria que enfrentamos também todos os dias. Seu número é expressivo, embora não seja noticiado. Mas tu sabes. E aqui estamos orando por estes que cometeram suicídio e estão atormentados nesse instante, desiludidos, desesperançados, porque aquela solução que imaginavam ser a melhor tornou-se, portanto, uma ilusão, um pesadelo. São nossos irmãos que requer de nós todo o respeito, todo o carinho em tratá-los. Que aqui, acolhendo eles, podemos te dizer, Mestre, o quanto eles se aproveitam de nossas preces, que tornam-se bálsamos, aliviando as suas dores, suas aflições, seu sofrimento. Também oramos pelos nossos irmãos que são suicidas, contumazes, repetitivos, encarnação após a encarnação, vêm saindo delas pelo suicídio. Ainda não conseguiram vencer-se a si. Mas aqui te suplico que mãos amigas, corações afetuosos possam estar mais presentes na vida destes nossos irmãos suicidas contumazes, a fim de que eles, sentindo-se amparados e com mãos amigas a envolvê-los afetuosamente, possam vencerem a si mesmo. Um número maior de irmãos nossos tentam o suicídio. Vivem inicialmente na ideação do suicídio, fazem os seus planejamentos e, por último, realizam as tentativas. Eles sofrem tanto, Mestre. Eles vivem num tormento que é diuturno. Suas mentes não têm sossego. Vivem em torvelinho. Seus corações estão feridos. Eles choram por dentro. Venha ter com eles para consolá-los. É tão difícil, Mestre.
É tão difícil observar esses quadros, mas é necessário que tenhamos coragem para tal, para podermos pelo menos sorrir para eles, dizer nem que seja pelo nosso olhar que estamos com eles, que eles não estão sós e podem contar conosco. Mas te peço, despache os teus benfeitores para estar com esses nossos irmãos que estão agora, nesse instante, tentando o suicídio, a fim de que eles concedam-se um tempo, pequeno que seja, porque a vida é esse dinamismo que tudo muda de um segundo para outro. E por certo, ao sentir a solidariedade, o amor do outro, essa criatura reflita um pouco sobre o sentido de sua vida e possa sair dessa situação negativa. Quero te dizer também, mestre amigo, que há um inúmero de irmãos nossos que padecem a ação nefasta das drogas. Estão escravizados por elas. E dali, raramente alguém consegue se libertar. É necessário um auxílio volumoso, expressivo, para que essas criaturas possam se libertar destas amarras tenazes. Elas se infelicitam os seus familiares, os seus amigos, destroem as suas vidas, os seus sonhos, aniquilam as expectativas. Tudo porque se deixaram aprisionar e cair nessa armadilha enganosa das drogas. E aqui estamos nos referindo, mestre, não só aos usuários, mas toda a cadeia que envolve esse processo. São almas que estão atormentadas, embora possam não parecer. Elas optaram pelo mal, mas elas têm o potencial em si para fazer o bem. Portanto, aqui viemos convocar esses benfeitores para dar um toque especial nesses corações, a fim de que eles possam dulcificarem-se e se libertar deste aprisionamento. Outro tanto, mestre, sofremos todos, porque somos atingidos de qualquer sorte pelas violências que estamos envolvidos esta humanidade, que começa nos lares, nos pequenos núcleos, e vão se expandindo até tomar as dimensões regionais ou interregionais, em diversos conflitos. Mas aqui em especial, mestre, quero te pedir pelos nossos infantes, as nossas crianças, vulneráveis dentro dos lares que deveria ali ser o seu ninho de amor, a sua cidadela protegida. Mas assim não é, mestre. Elas estão vulneráveis à ação malfazeja daqueles que deveriam amá-las, protegê-las. E sofrem todo o tipo de violência física, psicológica. Te pedimos por elas. Elas nem sabem por que estão submetidas a essas violências, assim como os violentos também estão consigo violentados, porque eles têm em suas consciências a lei de Deus, a lei do amor. Peço por eles, mestre. E naturalmente que a violência no lar ganha as ruas. E aí nos encontramos com estas criaturas violentas que vêm tirar a paz de todos nós.
esses bolsões de misérias morais, bolsões onde o crime é o grande administrador daquelas vidas. Ali, os maus, ou os que optaram pelo mal, imperam. Venho te pedir por eles. Pelos nossos irmãos que estão em conflitos, hoje aparentemente bastante expressivos no Oriente Médio. E outros tantos locais ao redor do nosso amado planeta. Pelas nações, pelos seus dirigentes, estamos te suplicando o auxílio, a tua assistência. Senhor, aqui estamos para também te agradecer, Pai, por todas essas experiências, a fim de que possamos, cada um de nós, identificar com mais clareza o que seja o bem e o que seja o mal, e possamos fazer, então, conscientemente as nossas escolhas. Tomar conscientemente as nossas decisões que o livre-arbítrio nos faculta. Quero te pedir pelas criaturas que estão aprisionadas, sentenciadas pela lei do homem. São irmãos nossos que se equivocaram e que a nossa justiça os alcançou. Eles padecem ali e colhem naturalmente um pouco de sua semeadura. Terão que se defrontar ainda com a justiça de Deus. Portanto, precisamos orar por eles, porque é neste momento em que eles despertarem as suas consciências é que necessitarão mais de nossas preces, e elas lá já estarão depositadas a favor deles. Seja quem for, não nos interessa quem seja o beneficiado, porque assim impõe também a caridade. Faça com a tua mão direita, mas que a esquerda não precisa ficar sabendo. Ó Mestre, quantas misérias ainda, a fome, a sede, as misérias morais que nós mesmos construímos ao nosso derredor, infelicitando-nos. E nesta hora, pedimos, portanto, aos benfeitores que estão junto de nós, para fazermos uma visita ao nosso lar. Mentalmente vamos visitar todos os cômodos, um a um. E quando fazemos essa visita, junto com esses benfeitores, o nosso ambiente do lar está sendo asepsiado, harmonizado. E todos que lá estão ou venham a estar, receberão estas bênçãos, essas vibrações benéficas, encarnados ou desencarnados. E sentimos, Mestre, nesta hora, esta presença estuante, porque ela forma conosco esta equipe que se expressa nos dois planos da vida. Queremos estender essas vibrações para as imediações do nosso lar, expandindo-a tanto quanto seja possível a outros lares. Mas também, mestre amigo, não podemos esquecer que há um sem número de criaturas que nos solicitaram orações por elas. Elas desfilam em nosso pensamento nesse instante. E enquanto vamos pensando uma a uma, ou lembrando daquelas cujos nomes estão anotados em nossos apontamentos, estes benfeitores estão atendendo-as, especificamente cada uma delas. Seja a necessidade que for, esses irmãos saberão atendê-las. E depositamos, portanto, nestes benfeitores e em ti, Jesus, a decisão por atender
conforme os desígnios de Deus. É tão bom orar porque sentimos uma leveza até mesmo corporal, não só espiritual, dada a presença desses amoráveis amigos a nos sustentar em vibrações benfazejas. É tão bom sentir que estas vibrações invadem o nosso corpo nesse instante, atendendo-nos à nossa economia espiritual e material. Tanto quanto as águas porventura expostas estão sendo magnetizadas. Permita, Mestre, também te agradecer pelos teus ensinamentos, pelo teu acolhimento, pela tua sustentação espiritual nesse planeta, que ainda está conflagrado, mas está a caminho de uma mudança regeneradora. Confiemos. E como tu disseste um dia, basta as aflições de hoje, não te preocupes tanto com a de amanhã. E busquemos, portanto, nesse início de noite, quando vamos nos preparar para pôr os nossos corpos físicos a dormir, para continuar o nosso trabalho de doação, uma doação espiritual. Te agradeço, Mestre. Agradeço ao Pai por todos os motivos que temos sobejamente experimentados, porque todos esses eventos têm nos feito melhor cada dia. A felicidade mora dentro de nós, nunca está fora. Assim seja. Desejo-vos uma boa noite, um feliz repouso, convidando-os para amanhã, 9 horas em ponto, no nosso encontro diário, momento diário de oração. Fiquemos com Deus, boa noite.